Theo Cury conosco aqui, porque o Theo também tem bastante conhecimento de diplomacia. Queria te ouvir um pouco, meu caro. Lula, seguindo muito da linha, né, que o Itamaraty adota de defensor de multilateralismo, mas de fato ali não precisou nominar para ficar claro para quem é o recado diante do que o governo Donald Trump tem colocado em relação a resoluções, por exemplo, na guerra na Ucrânia, que completou 3 anos no começo da semana, do que já falou a respeito de Gaza e Israel. Só que a questão é a seguinte: no caso da guerra na Ucrânia, o que Trump está propondo tem alguém que está gostando e muito, que é justamente Vladimir Putin, o líder do país que é o R, logo depois do nosso B de Brasil do BRICS. Mostra essa estratégia, escancar essa estratégia, obviamente sem precisar mencionar, porque para bom entendedor meia palavra basta e meia frase já fica muito claro nas palavras do presidente Lula, essa estratégia que o presidente chama de aposta no caos. E eu vou além, não somente nesses dois conflitos, tanto no Oriente Médio com relação à destruição da faixa de Gaza depois dos ataques terroristas do Hamas no dia 8 de outubro, que já completa-se mais de 2 anos, mas assim, a gente também está falando... Foi 2023, né? Então a gente já tem 1 ano e um pouquinho desse ataque, também do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com a anexação de territórios ucranianos pelo governo russo, mas também com a estratégia comercial de Donald Trump, né? A gente vê num primeiro momento uma tentativa e uma ameaça de imposição de taxas pelos Estados Unidos por uma série de relações comerciais para depois sentar para conversar. Foi, por exemplo, o que aconteceu nessa semana. E as ameaças também, por exemplo, com a França. Macron foi até a Casa Branca, conversou com Donald Trump, aquela conversa, os dois se chamando pelo primeiro nome, um de Emmanuel e o outro de Donald, mas mostrando a estratégia do presidente dos Estados Unidos nesse momento, não só com relação às guerras, mas também com relação à guerra comercial. E aí o presidente Lula faz essa crítica de quem aposta no caos, presidente que defende, obviamente, a diplomacia, defende sentar à mesa para conversar. Muitas das vezes não é possível, e o governo do presidente Lula, por mais que tenha boa vontade com uma série de outros países para tentar sentar à mesa, para tentar conversar, nem sempre é a solução viável. Não que a outra seja a mais viável, mas falando somente do nosso quadradinho, somente da atuação do Brasil na relação dessa política externa, dando, por exemplo, como exemplo a tentativa de convencer o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, de apresentar as atas de votação. Um trabalho árduo, cansativo que o governo brasileiro teve junto com Colômbia, junto com o México, e que não teve resultado. A gente viu isso. O governo brasileiro tentou se colocar também como um ator ali para intermediar, por exemplo, a guerra entre Israel e o Hamas. Não surtiu efeito. O embaixador saiu do Brasil em Israel, saiu de lá. O encarregado de negócios é quem toca a embaixada por lá. Mesma coisa com a Rússia e a Ucrânia. Por mais que haja boa vontade do governo em resolver na conversa, em atuar por meio da diplomacia, junto com a China faz um trabalho muito importante de tentar convencer os dois países a sentarem numa mesa para conversarem, colocarem as suas propostas. É uma proposta que não é bem aceita, por exemplo, pela Ucrânia, que também não se vê num cenário bom com a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. São os recados que o presidente Lula passa diante da chegada do novo presidente norte-americano e que vai ditar um pouco dessas relações que a gente vai ver, pelo menos pelos próximos 2 anos.